O texto, então, para a base de nossa oração se encontra em Marcos 11, verso 24. Diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis, e assim será convosco. Um bom dia a todos. Nós, então, sabemos que hoje é um dia, vamos dizer, especial, né? Que foi escolhido, então, para questão de orações, né? E aí, então, eu queria ler alguns textos aqui, né? Sobre a oração. Nós sabemos que a oração é algo importantíssimo para nós. A oração, então, nós sabemos que ela diz que é a chave, ela que abre, então, a nossa ligação com o céu, né? E diz um texto do Parábolas de Jesus, ele diz: a oração é o abrir do coração de Deus a um amigo. Não que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas nos eleva a Ele. Esse texto está no Vereda de Cristo, página 129. Então, nós vemos que a oração, ela é o que faz a ligação entre nós e Deus, né? Quando sentimos qualquer coisa, e, na verdade, nós oramos pouco. Esse trabalho, essa decisão que foi tomada, então, desses dias aqui de orações, é muito importante para nós. E acredito que talvez nós não fazíamos isso, né? Orar pelo menos como Daniel, 3 vezes por dia. Então, é importante que, doravante, nós possamos, diz que nós devemos orar sem cessar, né? Mas esse orar sem cessar, nós sabemos, então, que é algo que não devemos esquecer de Cristo. Você vai fazer alguma coisa sempre, nós devemos, então, estar pensando que Deus deve estar na direção. Normalmente, o que acontece, nós lutamos, né? E quando vemos que não existe mais condição, aí é que nós vamos lembrar que podemos, então, ter um braço forte, né? Então, nós devemos sempre, de primeira mão, antes de tudo, estar lembrando, então, de Deus, né? E orando para Ele, pedindo, então, que Ele resolva os nossos problemas, né? E nós esquecemos e acabamos, então, tentando lutar sozinhos, né? E Deus, então, acaba, vamos dizer assim, que se nós pedirmos, Ele já abre as portas. Um outro texto aqui diz assim: a oração une-nos um ao outro e a Deus. A oração traz Jesus ao nosso lado e dá a alma fatigada a perplexa e novas forças para vencer o mundo, a carne e o diabo. A oração desvia os ataques de Satanás. Então, nós vemos que importante isso, né? Para nós estarmos, então, firmados, estarmos numa posição boa, nós devemos, então, orar. Nós sabemos que, ao levantarmos de manhã, a primeira coisa que devemos fazer é orar, já agradecendo a Deus pela a noite, pelo despertar e por levantarmos, abrirmos os olhos, estar respirando, então nós já devemos agradecer a Deus, né? E aí então pedir
a nossa direção durante este dia, né? E vemos, então, que é muito importante isso. Nós devemos, então, orar para que possamos sempre estar guardados e protegidos por Deus, né? Eu lembro sempre de um texto que o testemunho fala, que diz que nós, aqueles que observamos a palavra de Deus e que obedecemos aos seus mandamentos, diz que Deus, olhando nós no meio da multidão, diz que ele não considera nós como qualquer um que está andando, mas nós temos, então, vamos dizer assim, uma primazia, então, pelo céu, né? Nós andando pela rua, por qualquer lugar, os anjos, então, eles estão ao nosso redor, né? E eles nos guardam numa posição, vamos dizer assim, mais importante para nós do que os outros seres humanos, né? Existe, então, por Deus, o amor por aqueles que fazem a sua vontade. Romanos 8, verso 32, ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, vemos aqui que quando nós pedimos, nós não precisamos, então, ter dúvida de que Deus está, então, ouvindo, né? Porque nós vemos assim que a principal coisa que tinha no céu diz que ele não poupou para mandar, então, para nos resgatar. Se ele não poupou, então, o seu filho, que estava no céu, e deu para nos resgatar, diz que quando nós pedimos, podemos estar certos que ele também vai nos responder. É importante nós lembrarmos, irmão, que ao fazermos as nossas orações, na verdade, algumas vezes não será respondido a oração. Por que que não será respondido? Porque talvez não pedimos com fé, né? E talvez pedimos mal. E pedindo mal, então, Deus sabe o que é necessário para nós. Então, ele não vai responder. E diz, talvez ele responda de outra maneira, né? Porque ele viu que aquele pedido que foi feito não foi um pedido que seria bom, então, para a pessoa, né? Ainda um outro texto em Mateus 7, versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abris-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, vemos aqui que garante aqui para nós, né, que ele está sempre ao nosso dispor. Quando nós oramos, quando pedimos, então, ele ouve, né, os nossos pedidos. Um outro texto ainda, de Tiago 1, verso 5. Vamos ver, então, o que diz Tiago 1, 5, né? Se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improporá e ser-lhe-á concedida.
Então, vemos aqui que também temos essa garantia, né? Que nós necessitamos. E vemos, então, que quando necessitamos, então, de algo, e vemos aqui que mesmo de sabedoria, diz que tem que pedir a Deus, né? E Deus, então, ele nos dará a sabedoria. E 1,6 ele diz ainda: peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Então, vemos que quando nós vamos, então, em oração, pedirmos a Deus algo, tem que ser, então, com fé. Tem que ser, então, quando nós temos alguma necessidade, ou quando nós precisamos, então, orar por alguém. Nós temos que ter, então, um porquê para nós orarmos a Deus e pedirmos com fé, né? Porque se não tem, a pessoa acha que ele não tem necessidade, o que ele vai fazer? O que ele vai pedir se ele acha que está bem e não tem necessidade, né? Então, vemos que é importante que seja algo com fé e algo, então, que você está sabendo o que vai pedir, né? Muito importante isso. E como nós sabemos, a oração, então, ela deve ser, então, diária. A oração, ela deve ser, então, constante, né? Eu me lembro de uma pessoa, então, que ele conta um conto que uma pessoa que ele andava com um barco, ele navegava com um barco, né? Barquinho pequeno, a remo, e aí, então, diz que ele deu um vendaval e esse barquinho estava quase para se afundar. E aí, então, ele diz assim: Senhor, eu te peço, então, que me livre. Há 40 anos que eu nunca te pedi nada. Então, eu queria te pedir agora, só te importunar uma vez, para me livrar desse sucumbir, né? Então, vemos esse tipo de oração, para nós, por exemplo, que conhecemos o que é a verdade, o que é a palavra de Deus, para ele pode até ser que, no pensamento que ele tinha, que Deus aceitasse aquilo, né? Mas nós sabemos que Deus, ele quer que nós oremos incessantemente, porque isso, então, faz a nossa ligação entre nós e ele, que nós necessitamos a todo instante, então, de estar nessa ligação com ele, né? Nós não devemos, então, achar que orando uma vez, depois nós estamos importunando a Deus se orarmos novamente, né? Então, nós vemos que devemos orar, e o texto que eu li ali atrás, né, diz assim, que devemos orar sem cessar. Esse orar sem cessar, como sabemos, então, é tendo necessidade, né? Vamos ler mais um texto da palavra de Deus, Salmo 66, verso 18. Se no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Então, nós vemos aí que, para ser atendida a oração, então, precisa estar de que maneira? Tendo a necessidade e, então, se sentindo, então, que Deus, nós precisamos dele a cada instante.
Então, diz aqui que se tiver alguma coisa no coração, tiver vaidade em alguma coisa, o que acontece? Não vai ser respondida, né? A oração. Vamos a um outro texto aí, em Isaías 59. Verso 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. Então vemos que devemos então confessar, né? Deus diz que ele está pronto então para ouvir, né? Mas a nossa iniquidade faz essa separação. Então nós devemos então pedir para ele com fé, e aí então ele aceita, ele nos perdoa e nós continuamos com a ligação então com ele, né? Tiago ainda 4, verso 3. Diz assim, Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem em vossos prazeres. Então, vemos aí que quando pedimos também temos que pedir bem. Temos que pedir, então, com algo que seja necessário, né? Devemos pedir, então, bem. Senão, também não vai ser respondida as nossas orações, né? Ainda Provérbios 28 fala, então, também sobre a oração. 28, verso 9. O que desvia o ouvido, os seus ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações são abomináveis. Então, vemos aqui também algo importante que está dizendo aqui, que é aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei. Nós sabemos que aquele, então, que não conhece, ele não é responsável por aquilo que ele não conhece. Mas aquele que conhece e desvia, então diz aqui que até as suas orações são abomináveis. Deus não aceita. Então, a questão da oração, nós vemos que é importante para a nossa fé, mas nós devemos, então, fazê-la quando há, então, uma necessidade e fazê-la, então, com fé, para que seja, então, aceita. Mateus 6, verso 6, também mais um texto. Nós sabemos que a Bíblia, ela se encontra cheia de versos, né, falando sobre essa questão, né? 6, verso 6. Ele diz: porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nós sabemos que existem, então, vários jeitos, vamos dizer, de nós orarmos. Quer dizer, aqui uma oração, então, que você deve estar num lugar onde não existe ruído, não existe nada, um lugar secreto que você, então, faz uma oração, que isso, então, vamos dizer assim, liga você a Deus, o seu pedido, isso é muito importante.
Mas vemos que Jesus também, quando ele andou na terra também, ele fazia oração, como sabemos, diz que ele subia ao monte, ia num determinado lugar a sós, quieto, e ali também ele orava. É muito importante nós lembrarmos disso, né? Aonde nós tivermos, que tiver oportunidade, por exemplo, ele chamou os discípulos lá, subiu ao monte, disse para eles então ficar ali, e ele foi a alguns passos para a frente, né? E foi orar, né? E vemos então que ele também, como diz assim, tinha o lugar de sossego, o lugar então para orar. Vemos aqui que o texto diz que no quarto é importante também, um lugar bem sossegado para isso, né? Devemos então orar, e isso então vem fazendo a ligação de orar sem cessar, né? Ainda Mateus 14, verso 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele a sós. Então, vemos aí que a oração, então, ela deve ser feita também só e também particular, e deve ser feita também numa comunidade, numa totalidade, algumas pessoas, né? Vemos então que tem a maneira de ser feita a oração, mas pode ser feita então tanto só como então na comunidade, né? Devemos orar uns pelos outros, né? Lucas 21, 36. Também vai nos falar algo a respeito. Diz aqui, então, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus. Então, vemos aqui também, devemos estar vigiando, orando, para que possamos estar sempre em pé, né? Isaías 65 também fala, as nossas orações, quando fazemos, será que ela demora muito a ser atendida? Sessenta e cinco, verso 24. E será que antes que clamem, eu responderei, estando ainda falando, eu ouvirei. Então, vemos aqui que a disposição, então, de Deus, então, para nós, para ouvirmos, né? Diz que em determinados momentos, quando nós clamamos a Ele, o que acontece? Ele diz que até, diz aqui, quando clamam, né? Antes que clamem, Ele já está fazendo o quê? Respondendo às nossas orações. Agora, nós vemos aqui, que lemos então um texto que ele, quando pedimos com fé, quando a oração é feita então em favor de alguém, em favor de nós, ele já sabe o que necessitamos e ele responde antes. E quando a oração então ela é feita de uma maneira não coerente, então o que acontece aí diz que talvez ele não responde, né? E talvez ele demore então para responder também, né?
Aqui tem um texto, então, de Ellen White, que diz assim: o Espírito Santo sugere toda a oração genuína. Vemos, então, que isso vem da onde? Do Espírito Santo. Percebemos, então, que o Espírito Santo ele sugere a toda oração. Sua intercessão está de acordo com a vontade de Deus, nunca contrária a essa vontade. Então, nós vemos o Espírito Santo, o poder Deus, né? Eles estão em íntima ligação um com o outro. E diz que o próprio Espírito Santo, ele então sugere a toda a oração. Vemos que o Espírito é o que faz esse trabalho, é importantíssimo, né? Um outro texto ainda diz aqui: agora é tempo de lutar fervorosamente com Deus. Nossas vozes devem unir-se com o Salvador na maravilhosa oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, também vemos aqui, as nossas vozes fazem o quê? Uma união, então, com o nosso Salvador, fazendo o pedido, então, né? Que venha o seu reino. Um outro texto também, desejar a todas as nações, diz assim: Deus se inclina em seu trono para ouvir o clamor do oprimido. Então, vemos que coisa importante. Quando nós oramos, então, diz que Deus faz o quê? Nós estamos sentindo algo e diz que quando oramos, ele então se inclina para nos ouvir, né? Cada sincera oração, sua resposta é: eis-me aqui. Então, vemos que na questão da oração, então, nós temos um Deus, então, que ele está para nos ouvir a todo tempo, né? Ainda um outro texto também do Desejado, ele diz assim: a vereda da sinceridade, a integridade, não não é isenta de obstáculo, mas em cada dificuldade devemos ver um chamado à oração. Então, o que eu disse, né? Sempre que nós temos, então, algo, algum obstáculo, alguma coisa, em todas as vezes parece que esquecemos de Deus e queremos lutar sozinho, né? Mas ele diz aqui, em todo obstáculo que tiver, diz que nós, cada dificuldade, devemos, então, ver um chamado de Deus para oração, para pedir, então, que ele tome conta de nós e dirija o nosso negócio, qualquer coisa que nós tivermos em dificuldade, né? Ellen White ainda fala um outro texto dizendo assim: ele, o homem, né, deve investigar as escrituras sobre os joelhos de manhã ao meio-dia e à noite. Devem subir orações dos lugares secretos, e uma oração contínua deve erguer-se do seu coração a Deus, que Deus o guie em toda a sua verdade. Então, nós vemos que o importante, uma das coisas mais importantes, então, é pedir isso, que Deus nos guie à verdade. E uma outra coisa também importantíssima é nós pedirmos que Deus nos livre, então, do pecado e nos dê uma vida santa. E isso, então, é pela oração que nós devemos pedir. Nós sabemos que todas as respostas estão prontas, né? Mas diz que a oração, quando é feita pedindo, então, para nos livrar do pecado, para tirar, então, de nossa vida o pecado, para que possamos ter mais ligação com Deus, diz que essa, na verdade, ele está
vamos dizer assim, pronto a receber, mais pronto, mais desejoso de fazer, né? Para que nós possamos, então, estar ligados com eles. Um outro texto também diz assim, de Ellen White: Deus nem sempre responde às nossas orações na primeira vez que chamamos por Ele. Parece que encontramos contradições, né? Mas não, muitas vezes não pedimos da maneira que é correta, né? Ele vai demorar, talvez vai responder de outra maneira, e muitas vezes, vamos dizer, ele quer nos comungar com ele, né? E aí, então, nós temos que pedir outra vez. Lembramos, então, daquela mulher com o juiz, né? Ela pede, 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 isso também pode acontecer com nós. Pedimos uma vez, não foi respondida as nossas orações. Então, nós desanimamos com isso. Não é assim, né? Diz ele aqui, talvez ele não responda o primeiro chamado. Se fizesse isso, poderia dar por decidido que tínhamos direito de todas as bênçãos e favores que ele derramou sobre nós. Então, ele talvez não responde na hora, né? Porque a pessoa ia achar que estava, vamos dizer, muito fácil aqui, né? Decidido. Ele diz aqui, né? E que todos os favores, diz aqui, todas as bênçãos e favores que ele derramou sobre nós. Nós sabemos que ele, de fato, está disposto, né? Mas nós devemos, então, pedir a oração. Nós vemos lá Daniel também, diz que ele orou e pediu. E lá Daniel diz assim que no início da sua súplica saiu a ordem e eu vim. Mas nós sabemos que lá houve, então, um atrapalho e demorou um pouco para a explicação do que Daniel queria saber. Então, nós podemos estar certos do seguinte, de que Deus, quando oramos, quando pedimos, Ele está sempre pronto a fazer algo por nós. Vamos pedir, então, a Deus em nossos corações, que possamos, de fato, orar mais, possamos desenvolver mais essa questão da oração, porque estava muito esquecido isso, né? Sempre nós sabemos, preciso orar, preciso orar, preciso orar, né? E a oração, então, nós devemos colocar sempre em primeiro lugar. Sempre eu penso assim na questão, né? O culto da manhã, o culto da noite, determinadas horas você chama a pessoa, né? Chama a família, chama alguém, vamos orar. Talvez a pessoa pense assim, não, agora eu não posso. Estou atrás disso, daquilo. Não, a oração deve ser colocada em primeiro lugar. Quando a família, então, é chamada para orar, que nós possamos, então, estar dispostos, se reunir e orar. O que tiver para fazer, vamos fazer depois, né? Primeiro, o reino de Deus, e depois as outras coisas serão acrescentadas. É isso que eu tinha, então, para passar para os irmãos nesta manhã. Que a bênção e a paz de Cristo Jesus esteja sobre cada um de nós. Amém.